Milionário ajoelha diante da ex-empregada. O que ela fez depois de fugir com o filho chocou o país. Odélia havia crescido em um lar onde o amor se traduzia em sacrifícios e decisões tomadas pelo bem da família. Seus pais, pessoas de valores firmes mas limitadas pela pobreza, sempre sonharam em lhe dar uma vida melhor. E quando a oportunidade surgiu na forma de um casamento com um homem rico e influente, não hesitaram em aceitá-la. Filha, entenda, isso é o melhor para você, disse sua mãe com uma voz serena, mas firme. Não queremos que você passe necessidades como nós. Seu pai assentiu, com as mãos ásperas apoiadas sobre a mesa de madeira gasta. Nem todo dia se tem a sorte de se casar com um homem como Ernesto de Las Casas, completou. Ele é respeitado, poderoso, vai te dar tudo aquilo que nós nunca pudemos. Odélia não respondeu. Sabia que a decisão já estava tomada, e que seus desejos eram apenas um eco em um quarto vazio. Aos 17 anos foi entregue em casamento a Ernesto, um homem quase o dobro da sua idade. Alto, elegante, de modos impecáveis e um sorriso contido, era o epítome do que o mundo considerava um cavalheiro. A noite de núpcias foi bem diferente do que ela havia imaginado quando criança. Não houve paixão nem ternura, apenas a sensação de ser uma convidada em uma vida que não lhe pertencia. Na manhã seguinte acordou na imensa mansão de Ernesto, uma casa tão majestosa quanto intimidadora, com corredores intermináveis, cômodos luxuosamente decorados e um exército de criadas que se moviam em silêncio pelos cantos. Os primeiros meses foram uma avalanche de presentes e atenções. Vestidos importados, joias refinadas, perfumes com aromas desconhecidos. Ernesto a exibia com orgulho nos eventos da alta sociedade, segurando-a pelo braço como se fosse uma peça de coleção, um símbolo do seu sucesso. Você é linda, Odélia. Todos a invejam, dizia com um sorriso calculado. Ela respondia com um aceno de cabeça e um sorriso ensaiado. Deveria se sentir sortuda, mas dentro dela crescia um vazio a cada dia. As outras esposas com quem convivia nas reuniões eram como ela, mulheres belas presas em gaiolas de ouro. Falavam sobre moda, jantares, sobre o que seus maridos permitiam ou não, mas nunca sobre o que realmente sentiam. Ernesto tinha regras rígidas. Era um homem cruel, implacável em suas exigências. A beleza exige sacrifícios, disse ele certa vez, observando o prato dela. Comer apenas o necessário e manter a forma faz parte do seu papel. Desde então, as refeições se tornaram rituais de privações. Saladas sem tempero, porções medidas no detalhe, o olhar atento de Ernesto certificando-se de que ela não quebrasse a disciplina. O tempo passou, e Odélia se acostumou à nova vida. Vestia-se bem, exalava os melhores perfumes, caminhava com elegância e sabia exatamente o que dizer em cada conversa. Mas por dentro, algo murchava. Um dia, enquanto caminhava pelos jardins da mansão, sentiu vontade de escapar. Não literalmente, mas de reencontrar algo verdadeiro, algo que a lembrasse de quem ela era antes de se tornar esposa de Ernesto. E foi nesse mesmo jardim que conheceu Samuel. Samuel era o jardineiro, um homem jovem, de olhar calmo e mãos firmes, acostumadas à terra e ao trabalho. Não era um homem de luxo nem de títulos, mas havia nele uma ternura que Odélia não sentia há anos. Boa tarde, senhora, disse respeitosamente quando ela parou para observá-lo podar as rosas. Odélia corrigiu ela por impulso. Apenas Odélia. Samuel a olhou surpreso, mas assentiu com um sorriso. São lindas, não são? Disse apontando para as rosas. São, e respondeu ela. Mas me pergunto se são felizes aqui. Ele riu suavemente. As rosas não pensam nisso. Apenas crescem onde são plantadas e fazem o melhor que podem. Essas palavras ficaram com ela durante dias. Aos poucos, Odélia e Samuel começaram a se encontrar com mais frequência. No início, eram encontros breves, olhares furtivos, conversas triviais sobre o clima ou o estado do jardim. Mas com o tempo esses momentos se tornaram mais profundos. Samuel falava com ela como ninguém mais fazia. Não impunha exigências, não a tratava como um objeto valioso. Via nela uma pessoa. Às vezes sinto que não pertenço a este lugar, confessou ela numa tarde, enquanto observavam as flores balançando ao vento. Todos nós temos escolhas, Odélia, respondeu ele. Mesmo quando parece que não, sempre há um jeito de recuperar o que achávamos perdido. Mas Odélia sabia que não era tão simples.
Sua vida estava presa a Ernesto, às expectativas, às promessas jamais ditas em voz alta. Certa noite, Ernesto a observou atentamente. Você mudou, disse com tom desconfiado. Está acontecendo alguma coisa? Nada, apenas, estou aprendendo a conviver com o que tenho. Não era mentira, mas tampouco era toda a verdade. Os dias passaram e Odélia entendeu que, embora seu coração desejasse algo mais, sua realidade não lhe permitia sonhar. Samuel era um sussurro do que poderia ter sido, uma possibilidade que nunca se concretizaria. Então ela tomou uma decisão. Na manhã seguinte, olhou-se no espelho e viu uma mulher diferente. Não a jovem ingênua que chegará à mansão, nem a boneca de porcelana moldada por Ernesto. Viu alguém que aprenderá a se adaptar, mas que ainda guardava algo próprio dentro de si. Quando Samuel a viu pela última vez, entendeu tudo sem que palavras fossem necessárias. Ela lhe deu um leve sorriso antes de seguir seu caminho, aquele que lhe fora imposto, mas que agora ela carregava com a dignidade de quem escolheu viver com força. A vida de Odélia nunca foi perfeita, nem cheia de paixões arrebatadoras. Mas dentro de si, ela encontrou uma forma de resistir, de florescer onde foi plantada, como aquelas rosas do jardim. E embora nunca tivesse vivido um amor de conto de fadas, aprendeu que o amor mais importante era o que sentia por si mesma. Naquele dia, Odélia ficou confinada à mansão. Seus passeios pelo jardim foram restringidos, as visitas aos pais terminantemente proibidas e qualquer tentativa de expressar seu desconforto era recebida com um gesto de desaprovação. À medida que seu corpo mudava, Ernesto passou a vê-la com outros olhos. Ela já não era a mulher perfeita que ele havia moldado à sua imagem, mas alguém que, segundo ele, estava descuidando da aparência. Alguém que estava se permitindo engordar além do aceitável. As repreensões começaram sutis. Comentários casuais sobre seu peso, sobre como deveria se cuidar mais. Mas com o tempo, essas palavras se tornaram críticas constantes, olhares de desprezo. Odélia aprendeu a medir suas palavras, a controlar suas emoções, a silenciar-se para evitar o conflito. No entanto, o silêncio nunca era suficiente. Ernesto começou a se tornar mais impaciente e mais agressivo. Corrigia-a pela forma como caminhava, como se vestia, como falava. Qualquer pequena imperfeição era motivo de reprovação. Não posso te apresentar à sociedade assim, disse ele uma vez, olhando-a com desprezo. Parece uma mulher qualquer. Odélia sentiu aquelas palavras ferirem o mais profundo de sua alma, mas o que mais a machucava era saber que seu filho cresceria em um lar onde o amor era um conceito estranho. Samuel a via de longe, observando sua tristeza em silêncio. Nunca se atreveu a se aproximar demais, pois sabia que qualquer tentativa de consolá-la poderia ter consequências. Mas não conseguia evitar sentir o peso da impotência ao vê-la tão diferente da mulher que conhecera no jardim. Os meses passaram e Odélia deu à luz um menino. Quando teve nos braços pela primeira vez, sentiu que o mundo se resumia àquele instante. Seu bebê era pequeno, frágil, com olhos escuros que a olhavam com uma ternura infinita. Vou chamá-lo de Emiliano, sussurrou com um sorriso cansado. Contudo, a chegada do filho não trouxe a felicidade que ela esperava. Ernesto, longe de se suavizar, tornou-se mais frio. Não suportava que Odélia dedicasse seu tempo e atenção ao bebê. Você não pode passar o dia todo cuidando desse menino, disse ele certa noite, com o senho franzido. Você tem responsabilidades comigo. É nosso filho, Ernesto. Ele precisa da mãe. E eu preciso da minha esposa, respondeu ele com dureza. Não te trouxe aqui para brincar de ser mãe o dia todo. Foi então que Odélia compreendeu que para Ernesto, ela nunca foi mais do que um enfeite, algo que deveria estar impecável, disponível, perfeita. Cada dia se tornava mais difícil. As exigências aumentavam, as cobranças eram constantes, e embora Ernesto não levantasse a mão contra ela, sua indiferença e frieza eram uma forma de violência que a sufocava. Samuel a via no jardim com Emiliano nos braços com o olhar perdido no horizonte. Você está bem, Odélia? Se atreveu a perguntar um dia. Ela sorriu com tristeza. Estou sobrevivendo. Samuel não insistiu. Sabia que ela tinha uma força admirável, mas também sabia que ninguém merecia viver daquela maneira. Uma tarde, enquanto Ernesto estava em uma reunião de negócios, Odélia tomou uma decisão. Caminhou até o jardim com seu filho nos braços e respirou fundo. Estou com medo, sussurrou para si mesma.
Mas não quero que Emiliano cresça em um lugar onde o amor é apenas aparência. Samuel, que a observava à distância, se aproximou com cautela. O que você vai fazer? Ela o olhou com determinação. Ainda não sei, mas sei que não vou deixar meu filho crescer se sentindo insuficiente, como eu me senti durante todo esse tempo. Naquela noite, quando Ernesto voltou, encontrou Odélia com Emiliano adormecido nos braços, mais serena do que nunca. Onde você estava? Perguntou ele com irritação. Aqui com nosso filho. Você não pode continuar me negligenciando por causa dessa criança. Odélia o olhou nos olhos com uma firmeza que Ernesto jamais havia visto nela. Não estou te negligenciando, Ernesto. Apenas aprendi a priorizar o que realmente importa. Pela primeira vez em muito tempo, Ernesto não soube o que responder. Nos dias seguintes, algo mudou na casa. Ernesto continuava o mesmo homem distante e calculista, mas havia algo em Odélia que o desconcertava. Ela já não era a mulher submissa que ele havia moldado, mas alguém que havia encontrado um propósito. Samuel nunca perguntou o que exatamente havia acontecido entre ela e Ernesto, mas a via sorrir com mais frequência quando estava com Emiliano. Sabia que, embora sua situação não fosse a ideal, Odélia havia encontrado uma forma de recuperar algo que acreditava ter perdido: sua dignidade, seu valor, seu direito de ser algo além da esposa de um homem poderoso. Não era a história de amor que Odélia havia sonhado quando criança, mas era a história de uma mulher que aprendeu a amar a si mesma e a lutar pelo que realmente importava. Odélia chorava em silêncio, abraçando Emiliano com toda a força que ainda tinha. Seu filho dormia tranquilo, alheio à dor que a mãe carregava no peito, alheio ao vazio que havia se instalado naquele lar. Ernesto já não apenas a ignorava, agora a tratava com um desprezo tão evidente que parecia não se importar se ela notava. Ela havia se tornado uma sombra dentro da própria casa, uma presença invisível que só existia quando o marido precisava lembrá-la do que devia fazer, como devia se parecer, como devia se comportar. Naquela noite, enquanto as luzes da mansão se apagavam e o silêncio preenchia cada canto, Odélia tomou uma decisão. Não podia continuar vivendo daquele jeito. Não podia permitir que Emiliano crescesse em um ambiente onde o amor era um conceito distante, onde sua mãe era apenas uma figura decorativa, sem voz, sem liberdade. Samuel a esperava no jardim, com o mesmo semblante tranquilo e protetor que sempre lhe oferecerá. Você tem certeza? Sussurrou olhando-a nos olhos. Odélia assentiu, sentindo o peso da própria determinação. Odélia assentiu, sentindo o peso da própria determinação. Sim, não tenho outra opção. Ele não fez mais perguntas. Pegou uma sacola com os poucos pertences que Odélia havia conseguido arrumar sem levantar suspeitas e a guiou até a parte de trás da mansão. Lá, uma pequena carruagem os esperava para levá-los o mais longe possível antes do amanhecer. A viagem foi longa, mas Odélia não permitiu que a dúvida se instalasse. Cada vez que o medo tentava dominá-la, ela olhava para Emiliano dormindo em seus braços, e se lembrava do motivo de estar fazendo tudo aquilo. Não era apenas por ela, era por ele, por seu futuro, pela possibilidade de dar-lhe uma vida diferente da que Ernesto havia planejado para ambos. Quando chegou à casa dos pais, o sol já despontava no horizonte. Bateu à porta com o coração acelerado. Não sabia se seria recebida, não sabia se, depois de tanto tempo, ainda seria considerada parte da família. A porta se abriu lentamente e sua mãe apareceu, com o rosto marcado pelos anos e pela preocupação. Ao ver Odélia com Emiliano nos braços, seus olhos se encheram de lágrimas. Filha! Odélia não conseguiu mais se conter e se lançou em seus braços, chorando descontroladamente. Me perdoa, mamãe, me perdoa por ter ido embora. Não há nada a perdoar, sussurrou sua mãe, abraçando-a com força. O que importa é que você está aqui. Seu pai apareceu pouco depois com o mesmo semblante sério de sempre, mas em seu olhar havia algo diferente. Seu pai não disse nada. Apenas a olhou com o orgulho silencioso de quem sabe que sua filha lutou para encontrar seu caminho. Os primeiros dias foram difíceis. Odélia havia se acostumado a uma vida de luxos, mesmo que esses luxos nunca lhe pertencessem de verdade. Agora precisava começar do zero, sem mais recursos além de suas próprias mãos e determinação. Encontrou trabalho em uma casa, limpando e cozinhando. Não era uma tarefa fácil, mas cada moeda que ganhava a aproximava um pouco mais do seu objetivo. Emiliano a acompanhava nas manhãs,
aprendendo a andar entre os corredores da pequena casa onde ela trabalhava. À noite, enquanto o filho dormia, Odélia contava suas economias, sonhando com o dia em que poderia abrir sua própria loja, um negócio que lhe desse estabilidade e a independência que tanto almejava. Samuel a visitava de vez em quando, certificando-se de que ela estava bem. Você não precisa fazer isso sozinha, disse ele certa tarde, ajudando-a a carregar sacos de farinha. Posso te ajudar a construir o que você sonha. Preciso fazer isso, respondeu ela com um sorriso cansado, mas cheio de convicção. Quero provar a mim mesma que sou capaz. Ele assentiu, respeitando sua decisão. Nunca a pressionou, nunca tentou salvá-la como se ela fosse uma donzela em perigo. Sabia que Odélia não precisava ser salva, só precisava de tempo para encontrar seu próprio caminho. Os meses passaram e Odélia juntou dinheiro suficiente para alugar um pequeno ponto no mercado da cidade. Não era grande nem chamativo, mas era seu. Com esforço, equipou-o com prateleiras de madeira, um balcão simples e um cantinho onde Emiliano podia brincar enquanto ela trabalhava. No dia da inauguração de sua floricultura, seus pais foram os primeiros a chegar, com os olhos brilhando de orgulho. Nunca duvidei de você, filha, disse seu pai, com a voz embargada pela emoção. Samuel chegou logo depois, com uma caixa de bombons nas mãos. Sabia que você conseguiria. Odélia o olhou e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que seu coração estava em paz. Obrigada por nunca deixar de acreditar em mim. Samuel sorriu, mas não disse nada. Não era necessário. A floricultura cresceu aos poucos e com o tempo, Odélia parou de olhar para o passado. Ernesto era uma lembrança distante, um capítulo encerrado de sua vida. Agora ela tinha algo real, algo construído com esforço e amor. Não era a história de amor convencional, nem o final de conto de fadas que um dia havia sonhado quando criança. Mas era sua história, e isso a tornava perfeita. O tempo passou e com cada dia que se ia, Odélia se sentia mais completa. Sua pequena floricultura, que começou como uma loja modesta no mercado, havia crescido com esforço e dedicação. Sua paixão pelas flores, pelas cores e pelos aromas que preenchiam os cantos da loja virou seu modo de vida. Aquilo que antes era um sonho distante, agora era uma realidade próspera. Mas além do sucesso do negócio, o que realmente lhe trazia paz era a vida que havia construído com Emiliano. Seu filho crescia cercado de amor, sem as frias restrições da mansão de Ernesto, sem o peso das expectativas que um dia haviam acorrentado Odélia. Agora era livre, e isso era tudo o que importava. Samuel continuava sendo uma presença constante em sua vida. Estava sempre ali com um sorriso tranquilo, uma palavra de apoio quando as coisas ficavam difíceis, com o suporte incondicional que ela nunca tinha recebido antes. Ele nunca forçou a aproximação, nunca a pressionou. Apenas permanecia esperando, confiando que o tempo faria sua parte. Certa tarde, enquanto arrumava um buquê de rosas brancas na vitrine da loja, Odélia sentiu um olhar fixo sobre si. Virou-se e o encontrou ali de pé com as mãos nos bolsos, observando-a com aquela mistura de ternura e admiração que sempre mostrava ao vê-la trabalhar. Como você faz tudo que toca florescer? Perguntou com um sorriso. Odélia largou as flores e se aproximou dele, cruzando os braços. Nem tudo floresceu na minha vida, Samuel. Mas o importante é que você nunca deixou de tentar, respondeu ele. Ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Era um momento perfeito, um daqueles instantes que parecem suspensos no tempo. Você sempre esteve aqui? Sussurrou ela com um nó na garganta. Desde o começo. Samuel soltou um suspiro e a olhou com sinceridade. Sempre estive porque nunca quis estar em outro lugar. Odélia sentiu seu coração acelerar. Não era um amor precipitado ou impulsivo, não era a paixão fugaz da juventude. Era algo mais profundo, mais sólido. Não sei se estou pronta, disse com honestidade. Samuel sorriu com ternura. Você não precisa estar. Só quero que saiba que meu amor por você é real, e que estarei aqui sempre, esperando que você encontre em mim o lar que merece. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o calor das palavras dele. Os dias viraram meses e, sem perceber, Odélia começou a se deixar levar pelo que sentia. Passou a rir mais quando estava com Samuel, a aproveitar sua companhia sem o medo de antes. E um dia, sem aviso, percebeu que estava apaixonada.
Era um amor diferente, que não a sufocava, mas lhe dava ar, que a fazia sentir-se livre e ao mesmo tempo protegida. Samuel a amava com paciência, com respeito, sem tentar moldá-la ou mudá-la. Amava-a pelo que ela era, pela mulher forte e resiliente em que se havia transformado. Quando Emiliano começou a chamá-lo de papai de forma natural, Odélia soube que o destino havia feito sua parte. Samuel, disse ela certa noite, enquanto viam Emiliano brincar no jardim, quero que você seja o pai dele. Samuel virou-se para ela com os olhos cheios de emoção. Tem certeza? Você sempre foi o pai dele. Só quero que também seja perante o mundo. Não foram necessárias mais palavras. Pouco depois Samuel adotou Emiliano, dando-lhe não apenas seu sobrenome, mas também seu amor incondicional. O menino cresceu sabendo-se amado, protegido por um homem que nunca o viu como um fardo, mas como uma bênção. O negócio de Odélia continuou prosperando, e logo ela abriu novas filiais pela cidade. Aquilo que começou como uma pequena loja virou uma rede de floriculturas que levava seu nome. Cada loja era um reflexo do esforço, da paixão e de tudo que ela superou. Samuel, por sua vez, fundou uma empresa de jardinagem, onde uniu seu amor pela terra ao desejo de levar beleza a cada canto da cidade. Trabalharam juntos muitas vezes, compartilhando sonhos, projetos e risos. Certa tarde, enquanto regavam o jardim da casa, Samuel pegou a mão dela com delicadeza. Odélia, você é feliz? Ela o olhou e, sem hesitar, assentiu. Sim, Samuel. Pela primeira vez na vida sou completamente feliz. Ele a abraçou forte, como se quisesse eternizar aquele momento. Não era a história que Odélia havia imaginado quando criança. Não era um conto de fadas, nem um amor arrebatador cheio de promessas vazias. Era algo melhor. Era real, era sólido, era dela. E nos braços de Samuel, soube que depois de tanto sofrimento e tantas batalhas, finalmente havia encontrado seu verdadeiro lar. Se você ouviu essa história, inscreva-se no canal Narrativas em Família e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias, cheias de amor, fé e emoção.